Oi, eu sou o professor Sandro Luiz Fernandes, sou historiador, cientista social, pesquisador, faço pesquisa sobre o clube de negros em Guarapuava chamado Clube Rio Branco, faço pesquisa sobre a Inedina, e nessa Semana da Consciência Negra, eu penso que é fundamental a gente aproximar essa discussão da nossa realidade, dos negros que tiveram um papel social muito importante aqui em Curitiba. Por exemplo, né, falar da atriz Odelaia Rodrigues, da poetisa Laura Santos, dos músicos Lápis, Saul Trompete, os quatro já falecidos. Também falar dos negros atuais que fazem diferença, o Café, o Grafiteiro, né, na música a Michele Mara, Janine Matias e tantos outros negros importantes, seja ao longo da história para a construção de Curitiba, ou seja atualmente. Né? Lembrar, por exemplo, da fantástica Escola Colorado, escola de samba, né, que não existe mais, e também lembrar da atual Mocidade Azul, por exemplo, que é organizada por negros, maravilhosa aqui em Curitiba. Então, é claro que eu deixei, infelizmente, de fora muita gente, escolas de sambas importantes também aqui na capital, né? Mas vamos centrar nossa discussão na Enedina Alves Marques. Quem foi Enedina Alves Marques? Foi uma mulher guerreira que conquistou muito espaço social e se tornou engenheira civil na Universidade do Paraná. Então vamos lá. A Enedina nasceu em Curitiba, dia 8 de janeiro de 1913. Filha da dona Duca, dona Virgília, e também do seu Paulo Marx. O seu Paulo Marx era um, um negro muito importante na época, era um militante envolvido na atividade sindical, política. Ele não conviveu com a Enedina quando criança. Ele foi, né, separou da mãe da Enedina e a Enedina não teve muito contato com ele quando criança. Mas ela teve uma vida muito interessante, a Enedina, nessa infância dela. Por quê? A situação importante é que a mãe da Enedina trabalhava na casa da família Domingos Nascimento, esse casal da foto aí. E eles tinham uma filha da mesma idade da Enedina. Eles pagaram estudos para a menina, junto pagaram estudos para a Enedina para ela ter uma companhia, ir com a amiguinha na escola. E a Enedina passou a saber ler e escrever na idade correta, né? Na idade correta, segundo os nossos padrões aqui. Mas, diferentemente da maioria das pessoas negras daquela época. Então, a Enedina teve um salto qualitativo na sua vida, de inserção social, que era muito rara para os negros naquele momento histórico. Isso, mais ou menos, em 1920, certo? Aqui é a casa da família Domingos Nascimento. Ela era no Portão. Ela foi transportada até o bairro Alto da Glória, aqui em Curitiba, e hoje é a sede do IFAM. Então foi nessa casa que a Enedina passou uma parte da infância, a casa que a mãe dela trabalhava. Tem uma coisa importante para lembrar na trajetória da Enedina, é que ela foi contemporânea a outras duas mulheres muito importantes na história de Curitiba. A primeira, Didi Cailê, que foi uma poetisa, viajou para o Rio de Janeiro, musa do movimento paranista, né, aqui de Curitiba, do fim do século XIX, começo do século XX. Então, a Didi Cailê foi uma personagem muito importante. Até que casou. Depois de casar, ela sumiu. Casou com um ervateiro da época. No centro, temos a Helena Collodi, que foi uma mulher muito importante. Não era curitibana, mas morou em Curitiba até o fim da vida. A Helena Collodi, poetisa, muito importante para a cidade, para o Brasil, né, com seus haikais. Ela foi contemporânea no Instituto de Educação do Paraná, da Enedina. Elas se formaram no mesmo ano. Com a perda dos documentos, na verdade, teve um incêndio lá em que se perderam vários documentos do Instituto de Educação do Paraná. A gente não sabe se elas chegaram a estudar na mesma turma, mas elas se formaram no mesmo ano como normalistas, professoras. E ambas exerceram essa profissão. E tá ali, né, mais à direita, a Enedina, tomando a cervejinha e curtindo a vida, diz que era algo que ela gostava muito. Aqui mais fotos da Enedina. Aqui na primeira, ela com a família Caron, a dona Eleni Caron está aqui, né, que dormiam no mesmo quarto, porque a Enedina, para facilitar os estudos dela, que morava lá no Portão, e naquela época o deslocamento era muito difícil na cidade, ela veio morar no Alto da 15, perto da Universidade Federal, hoje Federal do Paraná, na época só Universidade do Paraná, e ela morou na casa dos Caron, né? E a dona Eleni conta que ela dormiu no mesmo quarto que a Enedina, e a Enedina estudava muito. É claro que a Enedina ajudava na casa, né?
pagava essa hospedagem com trabalhos domésticos e ela estudava muito e nesta época também dava aula. Então a Enedina tinha uma vida muito atribulada. Aqui outras fotos da Enedina pós, né, formada em engenharia civil. Aqui a Enedina um pouco antes de morar com os Caron, né? Porque essa foto é lá de Rio Negro, numa cidade. A Enedina também é à esquerda aqui, né? É uma foto em que ela foi tirada na escola em Rio Negro, ela trabalhou como professora de educação física, trabalhou pouco tempo lá, porque aí a Enedina quis fazer engenharia civil. Por que engenharia civil? A gente não sabe exatamente. Mas aí ela voltou de lá dessa estada dela em Rio Negro, fez madureza no Colégio Novo Ateneu, um colégio, infelizmente, que recentemente fechou, a sede foi vendida para o Bom Jesus. Ela estudou lá Madureza porque ela tinha que fazer no ginásio paranaense uma espécie de introdução para a Universidade do Paraná. Então ela fez esses estudos no ginásio paranaense que hoje é o Colégio Estadual do Paraná. Aqui uma coincidência muito grande, porque a Enedina participou do projeto do Colégio Estadual do Paraná. Isso é maravilhoso, né? No colégio que ela estudou, que antigamente era ginásio paranaense, ela ajudou no projeto do atual Colégio Estadual do Paraná. Aqui a Enedina, com a carteirinha dela, a ficha de identificação da Escola de Engenharia. A Enedina entrou na Escola de Engenharia em 1939, saiu em 45, na Escola de Engenharia da Universidade do Paraná, que não era ainda a Universidade Federal do Paraná. Aqui, ó, 1945, ano que ela se formou. Lembrando uma coisa muito importante, a Enedina foi a primeira engenheira civil negra do Brasil e a primeira engenheira do sul do Brasil. Então isso significa que a Enedina abriu portas não apenas para as mulheres negras, mas principalmente para as mulheres. Aqui, né, o CREA da Enedina, ela recebeu já homenagens no CREA, inclusive, pós-morte, né? A Enedina faleceu em 1981. Aqui é interessante que ela se aposentou em 1968 do Estado, né? E nesse trabalho dela do Estado, depois ela teve uma empresa particular chamada Construtora Vaticano. Só que ainda não conseguimos, porque a pesquisa ainda continua, entender qual foi o papel dela nessa empresa e que outros projetos ela fez. Porque aqui ela já estava aposentada do Estado. Aqui, quando funcionária do Estado do Paraná, ela trabalhou primeiro no tiro de guerra, né, como eu falei para vocês, como professora. Depois ela foi exonerada, ela se exonerou, né, ela pediu para sair e voltou como engenheira da Secretaria de Viação de Obras Públicas. Ela teve uma carreira muito importante, como eu já disse para vocês. Ela ajudou a fazer o projeto do Colégio Estadual do Paraná, o CEP. Ela participou desse projeto da usina de Capivari. Está aqui a Enedina, né, no cantinho. Está aqui o professor dela, Parigô de Souza, que era também um dos responsáveis por essa obra da usina Capivari. E também a Enedina também participou do projeto da Casa do Estudante Universitário, da CEL, aqui em Curitiba. Depois desse tempo, na Secretaria de Viação e Obras Públicas, ela foi para a Secretaria Estadual de Educação. E, infelizmente, não conseguimos nenhum documento falando do que tipo de trabalho, se ela fez algum projeto para as escolas do Paraná. Infelizmente, ainda não temos essa informação em nossa pesquisa. Uma coisa importante é a Enedina como mulher na sociedade curitibana, porque ela conseguiu um espaço social muito interessante. Depois de aposentada em 68, né, ela participava muito ativamente das ações, por exemplo, do Centro Feminino Paranaense de Cultura, da Sociedade Sorotimista. Ela tinha muitos afiliados pela cidade, ela sempre foi reconhecida como um exemplo. Né? Pessoas que entrevistamos falavam que quando eram crianças, a Enedina era o exemplo a ser seguido. Né? Por quê? Porque as famílias falavam isso. A Enedina foi madrinha de muitas crianças curitibanas, inclusive da Mirella Goncho, que foi que repassou essa foto acima aqui para nós, junto com a dona Eleni, que foi uma entrevistada que eu consegui, né, nessa trajetória de pesquisa da Enedina, falando que a Enedina era uma pessoa que estava muito presente na vida dela, apesar de ser uma mulher que viajava muito, conheceu boa parte do mundo, né? Ela, depois de aposentada, viajou até para Israel, Estados Unidos, etc. Era uma pessoa que gostava muito de viajar e teve uma trajetória, infelizmente, interrompida por um infarto, em que ela sofreu em 1981.
né? Inclusive, não se deram conta do desaparecimento da Enedina porque justamente ela viajava muito, não só para o exterior, mas para aqui visitar amigos e no Brasil até, e, inclusive tinha afilhados dela que entraram em contato comigo lá de Santa Catarina. As homenagens que a Enedina recebeu ao longo da história são muito importantes. Esse é o Memorial à Mulher Pioneira Paranaense, que fica aqui em Curitiba. Né? O Centro Feminino Paranaense de Cultura foi um lugar que ela trabalhou muito, ajudou bastante. O túmulo dela no cemitério municipal foi reconstruído, foi restaurado, não reconstruído, desculpe, foi restaurado pela Instituto de Engenharia do Paraná, pelo Instituto de Engenharia do Paraná, né? Restaurou o túmulo da Enedina, que foi muito importante. Aqui uma homenagem à Enedina, não só a Enedina, mas vários afrodescendentes na Praça Santos Andrade, que foi colocado em 1988, 100 anos da abolição da escravidão. Então essa homenagem da Câmara Municipal de Curitiba está lá na Praça Santos Andrade e tem em destaque o nome da Enedina ali nas homenagens póstumas, como vocês estão vendo, né, aqui nessa fotografia desta placa. Ela recebeu homenagem aqui na Unila, né, que fica lá na região oeste do Paraná, o Laboratório Engenheiro Enedina Alves Marques, que é usado tanto pela Unila quanto pela UNS, construído pela Itaipu. Aqui é a homenagem que ela teve do CREA, né, da Confederação dos Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos do Brasil. Ela tem o nome dela foi dado do Instituto de Mulheres Negras Enedina Alves Marques, lá em Maringá. Ela também dá o nome a um CEMEI, em Pinhais, a uma rua no Cajuru, que fica justamente atrás do Colégio Municipal Sabag, né? Rua Enedina Alves Marques, no Cajuru. Tem homenagem de uma cerveja feita por mulheres em São Paulo, né? Maravilhosa, não experimentei ainda, mas é uma homenagem muito importante. E graças a esses pesquisadores, né, eu estou apresentando esse trabalho para vocês. A Maria Nicolá, a Pura Bandeira, Guilherme Falcão, Ildefonso Sepupi, o Jorge Koff, Jorge Santana, que está na Bahia agora. Isso foi um prazer contar um pouco da trajetória da Enedina para vocês. Valeu, até mais.